Fala galera! Cara, você já se perguntou por que a gente chama os grupos de ruas de bloquinhos? Eu já me perguntei. E se eu te dissesse que antigamente, se você não tivesse amarrado por uma corda, você nem era considerado um folião de verdade? Pois é, o carnaval que a gente conhece hoje, tanto ama, nasceu de uma forma peculiar e até meio perigosa, viu? Deixa que eu te conto como foi que a gente saiu de uma guerra de água suja para um dos maiores espetáculos da Terra. Se não o maior, viu? Bora lá! Pois é, o carnaval passou, eu tenho certeza que você deve ter se divertido, pelo menos curtido. Muita gente não gosta da bagunça, mas tem aqueles que adoram essa folia. Mas vamos lá. Antes da gente se amarrar nos cordões, vamos falar um pouquinho sobre a história do carnaval. Como foi que ele chegou aqui no Brasil? Porque, se você não sabia, o carnaval ele não é só celebrado aqui. Essa festa toda talvez seja a maior festa aqui no Brasil, mas tem vários outros países também, tanto latino-americanos como na Europa também, aqui, inclusive nos Estados Unidos. Mas o carnaval chegou aqui de uma forma diferente. Inclusive não tinha música, não tinha as danças que nós temos hoje. Se você na escola já passou por uma situação parecida com essa, de ver um amigo sendo alvejado por ovos e farinha, né? Ou mesmo você passou por uma situação assim, o carnaval era desse, e ele era chamado de intrudo. Na época, os portugueses, quando vieram colonizar o Brasil, eles trouxeram consigo aí esse costume, né, que é o intrudo. É um conjunto de brincadeiras, né? Brincadeiras meio perigosas, se é que eu posso dizer. Mas o intrudo tinha essa característica, né, de você tacar coisa nas pessoas, né? Essas brincadeiras, né? No meio da rua, nessa época mesmo, né? Esses 3 dias aí. Era como se fosse uma festa também, só que um pouquinho mais bagunçada. Então, se você acha que o carnaval foi bagunçado hoje em dia, imagina uns séculos atrás aí, não muito distante, porque o intrudo chegou aqui por volta do século XVII. Beleza. A elite brasileira, nem aqui, nem lá no Portugal, curtiam muito essa brincadeira. E nessa eu tô com isso. Eu acho que era bem perigoso mesmo. Imagina hoje em dia você do nada ser alvejado por ovos e farinha ou algumas bexigas de cera com líquidos perfumados ou mal cheirosos, porque era assim que acontecia antigamente. E não era só com pessoas conhecidas, era com pessoas desconhecidas também. Era bem perigoso. Hoje em dia eu acho que não daria muito certo, né? Bom, o carnaval foi evoluindo, começando a tomar forma do jeito que nós conhecemos hoje. A mulher que deu play nessa folia toda com uma música que eu tenho certeza que você conhece, chamada O Abre Alas. O Abre Alas. A minha tentativa de cantar não foi muito boa, né? Essa música aí ficou marcada, né? Ditou aí como é que seriam as próximas músicas das marchinhas aí mais alegres. Foi aí que o carnaval começou a tomar forma, a forma que nós conhecemos hoje. Então o costume de ficar jogando coisas não cheirosas, naquela guerra antiga d'água, uns nos outros, ficou de lado para dar origem aí às flores que são jogadas, aos confetes, a todo aquele glitter. Eu acho que agora você vai agradecer por ser glitter, viu? Então tá, nós temos aí a marchinha, temos o glitter, mas e as fantasias? Bom, as fantasias, elas têm uma curiosidade muito grande sobre elas. Porque antigamente, aqui no Brasil, ali no século XIX, no século XX, tinha uma inversão de papéis aí. Então o rei, os pobres, eles se vestiam como rei, e os mais ricos, né, se vestiam aí mais só para se misturar na multidão, vamos dizer assim, para poder ter esse momento de igualdade. Já na Roma Antiga, a coisa era um pouquinho mais séria, porque tinham festivais, inclusive o carnaval, algumas características do carnaval, elas podem até ter derivado dessas características que também tem dos festivais pagãos, antigamente. Então os romanos, eles acreditavam no rei, no deus Marduk, e o deus Marduk e o rei, ele se humilhava perante a estátua do deus Marduk. Como ele fazia isso? Se vestia de escravo e permitia que os escravos tivessem uma vida de rico. E a gente tem uma característica muito grande também do carnaval, que são as máscaras. E essas máscaras, elas tiveram aí
origem, né, a gente pode dizer assim, né, ali no Carnaval de Veneza. Inclusive, a elite, quando foi reprimir, né, o intrudo, né, aquelas brincadeiras, aquelas zombarias, eles disseram que era melhor bailes, né, mais nos moldes europeus, como o caso europeus, né, como no caso de Veneza. Então, eles colocavam as máscaras nos rostos só para poder fugir daquela realidade que eles tinham. Então, eles poderiam ser quem eles quisessem ser, sem medo de julgamento social. Era quase como um perfil fake naquela época. Nós temos ainda Pierrot, Colombina e Arlequim. Esses três eram personagens, esse trio eram personagens aí do teatro, né, lá da Itália, da comédia dell'arte. E eles simbolizavam aí, né, o apaixonado triste, o malandro e a esperta. E por décadas eles estiveram aí nos costumes de fantasias dos brasileiros, definindo a estética do carnaval de salão. Além disso, a arte sempre foi uma forma de fazer críticas. E no Brasil isso não foi muito diferente. Então, durante vários períodos, inclusive até hoje isso acontece, das pessoas se fantasiarem de policiais, médicos, de juízes, para ridicularizá-los ou como forma de crítica social. Isso acontecia antigamente e acontece até hoje. Inclusive tem bonecos que são trajados dessa forma. Então quando você coloca aquele glitter, coloca aquela peruca engraçada, deixa aquelas fantasias, você não está só se fantasiando, você não está só indo para uma festa, você está mantendo viva uma tradição milenar. Aí você dá férias para o seu eu verdadeiro, o seu eu do cotidiano, para poder celebrar a liberdade. E para celebrar essa liberdade, nós temos o sambódromo. A passarela do samba tem essa característica peculiar, porque durante o ano, muitas crianças, centenas de crianças estudam ali, sob as arquibancadas. Olha só, o governador Brizola, ele pediu aí para o grande arquiteto renomado, Oscar Niemeyer, projetar esse lugar tão especial para a gente, para muita gente, onde as pessoas vão lá e desfilam, ficam 1 hora, 50 minutos a 1 hora desfilando, e onde várias crianças também estudam. Agora, se você sempre se perde nas datas, a culpa não é das estrelas, viu? Na verdade, esse caso é culpa da lua, porque o carnaval é um evento religioso e astronômico ao mesmo tempo. O carnaval é uma festa móvel, isso porque está ligado ao calendário da Igreja Católica. O evento começa na Páscoa. O cálculo funciona da seguinte forma, acompanha comigo. A Páscoa é sempre no primeiro domingo, após a primeira lua cheia do outono, aqui no Hemisfério Sul. Daí a gente conta 47 dias para trás e chegamos na terça-feira de carnaval. Que louco, né? Mas tá aí, religioso e astronômico. Tô chegando nos cordões, não é de fio da meada não, mas a gente tem uma curiosidade para poder comentar sobre. Inclusive você pode também falar sobre essas curiosidades aqui nos comentários, se você tem mais alguma outra que você conhece aí sobre o carnaval, pode falar aqui embaixo que a gente vai estar interagindo aí. E se você consegue imaginar aqui comigo. Imagina, você fez uma festa, tal, e aí que você chamou, 20 pessoas na sua casa. 20 pessoas, imaginou? Consegue imaginar essas 20 pessoas aí na sua casa? Beleza. Agora tenta imaginar, sei lá, 50. Subiu muito ou ainda tá pouco? Tá. Então, que tal 1000 pessoas? Nossa, isso não é nem uma festa, né? Só uma festa de famoso. Agora, e se eu te falar que tem um bloquinho, que talvez seja até um blocão, com mais de 2 milhões de pessoas? Gente pra caramba, né? É a população de Curitiba inteira. Pois é, esse é o bloquinho do gato. Eu coloquei a lapela mais perto de mim porque um garoto começou a gritar esteticamente lá fora e eu acho que tá começando a pegar o som lá de fora, pegando mais lá de fora do que daqui de dentro. Incrível isso. Então, vamos ver se vai dar certo. Beleza, o Galo, ele não começou assim com tantas pessoas, né? Não foi sempre assim 2 milhões de pessoas aí reunidas, né, nessa festa gigante, nesse evento do carnaval. Ele começou ali com cerca de 75 pessoas, mas lá em 1994 entrou pro Guinness, né, com o maior bloco aí de carnaval. E de lá nunca mais saiu. A
passagem, né, essa trajetória aí tem cerca de 6 quilômetros, mas ela só se finaliza em 9 horas, mais ou menos. É muita gente para andar. E a escultura do galo, né, que obviamente, né, molda, né, é o símbolo desse evento, tem cerca de 28 metros e pesa tonelada. E chegamos nos cordões, né, porque por mais incrível que pareça, as pessoas antigamente utilizavam cordões para se localizar no meio da multidão. Porque era tanta gente que eles precisavam ficar segurando assim para não se perder dos seus amigos. Nossa, tá muito calor aqui. Já na tela. Tem que falar assim. E as pessoas iam fantasiadas de morcegos, diabos, de reis, palhaços. Era quase como uma farda, né? Porque todo carnaval era isso. Todo cordão tinha isso. E nós temos hoje uma versão moderna, né, disso, que separa aí o abadá da pipoca, lá em Salvador. Então, é mais ou menos assim que a coisa funcionava naquela época, né, com os cordões aí, você procurando seus amigos, tá até mais interessante, né, em vez de você ficar caçando seus amigos, você vai lá, só segura aí o cordão assim, te achei, Beto, eu não sei, me veio o nome Beto na cabeça. Os cordões existiram e alguns aí até deram origem a algumas escolas de samba, olha só, como a própria vizinha faladeira de A Portela. Bom, é isso, então chegamos ao fim desse vídeo, né? A gente viu muitas curiosidades aí sobre o carnaval, até um pouquinho da história, né, da origem, né, de como que evoluiu para a festa tão grande que nós temos hoje. Mas você tem alguma outra curiosidade, alguma história que você conhece sobre o carnaval que eu não citei aqui? Pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou ler também. A galera vai curtir, pode discutir aí um pouquinho também. E não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve aí, cara. É só um botãozinho, não vai te custar nada. Clica no sininho também para não perder nenhuma notificação e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!